Vamos lá! Boa noite! Primeira live rebelde do ano. Vamos nessa! Vamos chegando! Hoje vou conversar com a psicóloga junguiana Caroline Traeger. Vamos conversar sobre alimentação e saúde mental. Olha que tema interessante para a gente começar o ano já com boas informações. Vamos chegando! Vamos chegando, galera. Boa noite. Boa noite, Zani. Boa noite, Adriana. Alimentação e saúde mental, Fábio. Esse vai ser o tema de hoje. Só aguardando a Caroline entrar para a gente já bater o nosso papo. Vamos chegando. Boa noite, Gabi. Pronto, Caroline já está na área. Boa noite, boa noite. Tô tentando aceitar. Ah, agora vai dar certo. Ah! Olá! Feliz ano novo, doutora Caroline. Oi! Tudo ótimo. Prazer em tê-la novamente aqui com a gente. Prazer revê-lo. Que coisa boa. Eu acho que a gente combina bem, né, com esse background nosso. Não, eu tô vendo aí. Tem pouco livro, né? Pois é. Sabe, eu tava outro dia conversando com a Aliane e dizendo para ela que eu sou muito minimalista, sabe? Eu tenho pouca roupa, eu não sou um cara de muitas coisas, não. Mas livro é uma das coisas que eu não consigo ser minimalista. É, porque aqui são dois, entendeu? É. Eu e meu Aí marido. soma, né? E os filhos também, viu? A caçula, então, É uma devoradora de livros. Daqui a pouco a gente não consegue mais entrar na casa. Vai ter que inaugurar uma biblioteca Traeger Com para. certeza, Né? com certeza. Tinha uma, viu? Legal, que legal. É muito bom a gente compartilhar conhecimento com as pessoas que a gente ama, né? Eu acho uma das coisas mais. Eu tento dar o máximo de exemplo possível para os meus filhos exatamente em relação a isso aí. O mais velho já está começando a pegar o gosto, o mais novo ainda precisa do esforçozinho. Mas eles pegam gosto, sim. Né? Tomara Um que sim. exemplo é a Tamires, né, que eu criei, filha do Marcos, né? Ela é uma grande leitora hoje em dia. Que legal. Né? E foi assim, a gente dizendo, vai ler, e aí ela pegou o gosto, descobriu o valor do livro. Muito legal, muito legal. O meu sonho, eu vou dizer qual é ler na velocidade que eu compro. Esse que é um outro problema. Acho que esse é o problema de todo mundo que gosta de livro. Não é? A gente compra mais que o que tem capacidade de ler. E aí... Às vezes chega a dar uma tristeza, tu não tem isso, não? Às vezes eu fico olhando, aí começa a dar uma tristeza. Eu digo, eu fico triste que eu não consigo ler esse tanto de livro. Pronto. Mesma coisa, mesma coisa. E quando você acaba de ler um livro que você se depara assim, com aqueles que você não leu, e você fica, e agora? Qual é o que eu vou? Qual é o próximo? Né? Mas é muito bom, é muito bom. São desafios, na minha opinião, são desafios muito positivos. Então, mas, minha amiga Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite pela segunda vez. Você já vai virar sócia de carteirinha aqui. Né? Alegria. E eu acho que esse é um tema extremamente importante, né? No mundo que nós vivemos hoje. Né? A gente tem hoje uma epidemia gigantesca de obesidade, uma epidemia gigantesca de pessoas adoecendo e, por que não dizer que boa parte disso tem a ver diretamente com saúde mental, né? E você tocou nesse ponto aí, a ideia era alimentação e como foi? Nem lembro o que foi que eu coloquei, alimentação e compulsão, coisa assim. Você disse comportamento.
E comportamento. E você colocou saúde mental por conta dessa questão do janeiro branco, né? E Que é voltado para isso. é Se um você pudesse falar um mês. pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, nem falei aqui, vi que entraram várias pessoas, estou vendo aqui até algumas conhecidas. Aqui na minha frente está aparecendo uma série de flores da Kilvia. Um grande abraço, Kilvia. Abraço para todo mundo que está chegando aqui, os conhecidos e os desconhecidos também. Sintam-se todos abraçados. Então, esse mês é um mês que é chamado Janeiro Branco, né? Parece que tem meio que essa onda, De né? Hoje em dia, cores, né? rosa, o novembro acho que é azul e por aí vai. Então tem o Janeiro Branco, que é dedicado a informações sobre saúde mental, né? Então, e quando você estava, eu vejo, né, algumas coisas que você coloca e você falando sobre o emagrecimento, a obesidade, as questões alimentares, eu percebi que isso tem muita relação com a questão psicológica, né? E às vezes as pessoas não fazem essa associação. Então, Uhum. eu toco aí, parece que de tudo tem uma ideia de fazer uma live, né? Ah, então vamos fazer uma Então, live vamos sobre fazer uma isso. live. E aqui Tem que estamos. divulgar esse conhecimento. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta básica. Como é que você definiria, Carol, saúde mental? O que é que significa a pessoa ser mentalmente saudável no mundo de hoje? Né? Esse é um conceito tão complexo, não é verdade? A gente fala disso, mas vamos começar do começo, né? O que é isso? Bem, o conceito de saúde, né, na verdade, ele tem que incluir tudo, e a saúde mental, né? Então, se a gente considerar mental como psíquico, tá bem? Seria um estado, talvez, de paz interior, um estado, não necessariamente, assim, psicologicamente, a gente não pode dizer que uma saúde psicológica é a falta de problema, né? Se for desse jeito, ninguém tem saúde Ninguém tem psicológica. saúde. Ou uma felicidade plena. A gente não pode dizer que isso acontece. Então, eu diria que saúde psicológica é você estar no seu tempo certo, né? Você está correspondendo ao que o tempo pede que você tenha amadurecido psicologicamente. Então, algumas coisas que a gente cobra de uma pessoa com 30 anos, psicologicamente, a gente não vai cobrar de uma pessoa com 15 anos de idade ou de uma criança. Então, eu acho que essa congruência entre, né, o seu momento de desenvolvimento físico com o seu com a sua psicologia e também você se sentir bem onde você está, integrado ao momento agora, numa espécie de paz interior, talvez numa conexão com um sentido de vida, poderia ser chamado de uma saúde psicológica, né? Certo. Então, eu não quis conceituar a saúde como ausência de doença, entende? Uhum. Ah, você não tem doença psicológica, mas talvez seja algo mais profundo, uma congruência com o que tem que ser, com o que você está, digamos, fadado a ser psicologicamente. Né? O nosso Certo. corpo, ele não tem um desenho, né, de desenvolvimento, é importante que uma pessoa até essa idade tenha desenvolvido essas e essas Sim, características. sim, sim. Psicologicamente também isso existe. Então, Entendi. saúde é quando Entendi. você está dentro dessa linha de desenvolvimento. Certo. E essa linha de desenvolvimento, Carol, que você acabou de citar, porque me veio muito à cabeça essa geração de jovens adultos, vamos dizer assim, que não querem sair da casa dos pais, por exemplo, né? Essa que a gente vive hoje, né? Como é que eles estão chamando? É, geração nem, Ah, né? é? Acho que é a geração nem, né? Que é uma geração que não quer mais sair da casa dos pais, que meio que tem não sei se eu posso dizer uma maturidade capada, mas que não assume as Que não, próprias responsabilidades, não se talvez seja torna essa, adulta, na que não se verdade. torna adulta, né? Então, É, nesse caso aí um distúrbio, né? são eternos adolescentes. Essa pessoa não está congruente, né? Uhum, Com a idade, com uhum, o que espera dela na vida. Então, na verdade, a gente chama na psicologia analítica de um puer eternos, né? Então, nós temos uma geração de puers e puelas, né? Que seria o feminino, são eternos adolescentes.
são pessoas que vivem como que uma eterna infância, né? Não querem trabalhar, não querem ganhar o próprio sustento, não querem obrigações, querem receber tudo. Então é bem característico de uma criança, né? Uma criança Sim, eterna, não sim, sim. amadurece. Existe sim, né? Talvez como um reflexo de uma série de transições que as famílias estão passando, né? Desde o século XIX, especialmente, né? Com a Revolução Industrial, muita coisa mudou e as mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, informações sobre a educação dos filhos vêm para os pais, eles não sabem muito bem como orientar os filhos, porque percebem que, como foram orientados, talvez não seja realmente o ideal. Muitos foram criados com violência, apanhando, sofrendo chantagem emocional. E aí, como é que eu crio os meus filhos? Aí fica meio perdido em relação a isso. E aí, talvez essas pessoas, né, eternas crianças, sejam um reflexo dessa falta de paz, na verdade, né, de família, de lei, né, de Sim, ordem. Tá mais ou menos assim entendi, o nosso mundo. É uma entendi. transição. É uma transição, é verdade, é verdade. Eu Bom, quero acreditar que seja. espero que seja, porque quando a gente pensa, sendo bem racional e tirando de lado a questão psicológica, né, que é importante, mas assim, uma pessoa que tem lá seus 35, 40 anos de idade, com os pais na casa dos 70, 80, que ele mora dentro de casa, que não trabalha, esses pais não vão viver para sempre. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai estar à deriva. E aí? Como é que fica, né? A minha preocupação fica exatamente na carga que essas Muitas pessoas têm, né? vezes os pais não querem que eles saiam, né? Porque, assim, Uhum. existe uma ausência de sentido no mundo e, às vezes, inclusive, eu vejo pessoas que querem ter filhos, que têm filhos para que os filhos tragam sentido para as suas vidas. Então, se esse filho sai de casa, qual é o sentido da minha vida? Eu vou viver para quê? Para, né? E aí esses pais vivem para os filhos. E se Sim, o filho sai de casa, eles perdem o sentido porque eles nem mais se relacionam. A relação deles entendi. é mediada pelos filhos. Então, a falta de sentido gera isso, né? Esse filho, ele quer que o filho fique em casa mesmo, supre o filho de todas as maneiras, porque ele não sai do papel, que a gente diz assim, os pais, eles têm que ficar, realmente, o lugar dos pais, né, no desenvolvimento, é de receberem, que a gente chama, a projeção do si mesmo, né? Tem um lugar meio divino, meio mágico mesmo para os filhos, quando eles são pequenos. Uhum. Então, é como se Deus estivesse ali na forma dos seus pais, Certo. né? E amando. Só que aí eles vão ter que transferir esse poder para o próprio filho, né? O filho tem que pegar o poder para si mesmo, né? E quando ele pega o poder para si mesmo, ele vai fazer a própria jornada de desenvolvimento da vida. O que Uhum. acontece é que esse poder, o pai não quer largar, a mãe não quer largar, porque, enfim, nem é tão bom pegar o poder para si mesmo, porque, como diz o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes Grandes responsabilidades. responsabilidades. É. Então, ninguém quer ter muita. Ninguém quer. O poder meio que ele traz essa responsabilidade, então você fica naquela de será que eu pego, será que eu não pego, né? Né? Ah, tem que ter E eu responsabilidade. quero, e eu quero só o poder, eu não quero a responsabilidade, né? Então fica nessa. Aí fica esse poder. E em relação a isso, Carol, eu acho que encaixa muito bem essa questão com a alimentação, porque acaba trazendo um pouco desse reflexo dessa questão, porque assim, a partir do momento que eu tô em casa, que eu não tô nem aí pro trabalho, eu acho que é daí que vem a geração nem, eu não sei. Eu só sei que o nome é esse. Eu não tô nem aí pro trabalho, não tô nem aí para isso, não tô nem aí para aquilo. Por que que eu vou me preocupar com a minha alimentação? Por que que eu vou me preocupar com o meu corpo, né? Como é que você encaixa essa questão hoje da alimentação, da saúde mental? É assim, sabe, Henrique? Não tudo tá ligado, né? Muito Uhum, mais, uhum. não tem essas explicações tão, como é que eu poderia dizer, E genéricas, psicológicas. compartimentalizadas E, também, né? É mas, isso, é isso. é, Acho que... pronto, é isso ou isso. Mas a gente poderia dizer o seguinte, né? O homem, existe essa definição que ele é um animal simbólico, né? As Certo. coisas da gente, elas ganham sentidos, significados, que vão além de um simples significado material, né? Visual. A gente impregna as coisas de um sentido maior. Por exemplo,
quem estiver aí acompanhando a live deve lembrar de alguma cena da sua infância em que a família se reunia e talvez em torno da mesa e tinha, eu me lembro de uma amiga mineira, e o pão de queijo. O queijo faz parte da história da nossa família. Então, aquele queijo, ele está carregado de afetividade, né? Ele é muito mais do que um queijo, ele tem um significado. Então, o doce pode ter esse significado do aconchego, quer dizer, a gente associa o quê? Faz aniversário, a criança, o carinho da mãe vem com o doce. Então, os alimentos, eles também não só alimentam o corpo, eles alimentam a alma. Então, quando a pessoa olha o alimento, ela, às vezes, ela projeta, ela joga no alimento, sem querer, um símbolo. Então, a gente diz que aquele alimento, ele tem tipo uma atração, como se fosse a atração de um símbolo religioso mesmo. Então, o símbolo é isso, né? Então, o sagrado é colocado ali. E aí é o que leva muita gente à compulsão também, Henrique. Não é só a falta, é tudo somado, entendeu? Tudo Certo. isso junto. Então, existe também pessoa, apesar deles estarem em casa, né? Às vezes existe uma carência, como eu estou dizendo, a carência do sentido, a carência do afeto, do contato, da conexão, né? Do aconchego. E aquele alimento, ele ganha esse significado. Né? São os momentos em que a gente se reúne. O que é a família hoje em dia, quando é que ela se reúne? Vai comer. Vamos fazer uma festa? Vamos comer. Então, o que Uhum. eles fazem? Vamos beber. O que é que os amigos fazem juntos? Vamos beber. Então, vem as compulsões, muitas vezes, de bebida, de alimento, que, na verdade, refletem uma busca de alma, né? Uma busca Hum. de conforto, de adoçar a alma, né? Por que que o doce é tão atrativo? Existem questões físicas, a gente Claro. sabe, Claro. você melhor do que ninguém poderia dizer isso, mas existe também a questão psicológica. Então, você está vendo que fatores se somam. Então, às vezes, não é só uma questão de vontade. Uma vez que aquele, digamos, vício, né, se instaurou, não é só uma questão também de, e a pessoa se sente fracassada, né? Eu não consigo não comer. E aí é que eu digo, olha, tem que entrar aí, talvez, se você conhece alguém, algum paciente seu, eu não consigo, né, Henrique? Você, como não? É só você se determinar. Para você, é só, né? Uhum. Para ele, aquilo ali tem um apelo, assim, sabe? Aquele Sim. desenho da Magali, quando, não sei se você lia a Listinha da Mônica, os quadrinhos Sim. da Turma da Sim. Mônica. Então, quando a comida ela vai flutuando em relação à comida. É mais ou Uhum. menos isso, né? Aquele efeito hipnótico, né? Aquele efeito, Sim. né, é um abraço de Deus que a pessoa ganha ali naquela. Sim. Eu lembro uma conversa que eu tive com o meu irmão. O meu irmão, ele não tem. Eu tenho um problema com doce, certo? Eu Apesar de é um problema que é um problema que falo, hoje que é um problema relativamente controlado, mas eu tenho. É tipo assim, é um monstro que eu entendi, aprendi a compreender, abracei ele, e ele tá aqui do meu lado, guardadinho, estoicos, né? mansinho, Aham, né? Eu passo a mão na cabeça dele, ele tá bem calminho aqui do meu lado, mas ele tá aqui do meu lado. sim. Então, eu estava conversando com meu irmão e eu estava falando exatamente isso para ele. Eu estava falando dessa questão de que é, o doce, para mim, porque o que aconteceu? Ele disse assim para mim, mas Henrique, você não pode se comportar desta forma com o doce porque você tem que ter força de vontade, Olha, porque você tem que ter determinação. Aí eu disse para ele, Yuri, Yuri é o nome do meu irmão, né? Eu disse, Yuri, isso aí funciona muito bem quando você não tem problema com doce, quando esse monstro, ele não existe. Porque quando e o monstro existe, não dá para não dá para você olhar para esse monstro e usar a força de vontade para ignorar que ele existe. Tá entendendo? E aí eu dei o exemplo. Veja, eu tenho um problema com doce. Mas eu dizer para o meu pai, por exemplo, coma doce com moderação, para ele é a coisa mais simples do mundo. Meu pai uma vez ganhou um pudim, Carol, e ele comeu esse pudim durante 3 meses. Ele botou no congelador. meu filho é É, assim. pois é,
ele botou no congelador e ele ia pegar um tequinho com a colher de café e comia depois do almoço. O pudim durou 3 meses. Gente, esse pudim não durava 3 horas na minha casa. Tá entendendo? Então, quer dizer, dizer pra ele comer doce com moderação é fácil. Ele não tem esse monstro. É um gatinho dizendo miau pra ele o problema do doce. Agora o detalhe, sabe, Henrique? E aí é que mora o grande X da questão. Esse monstro você vai carregar a vida inteira. Pois é, tem jeito. Ele não vai se desvincular de você, entendeu? Então você vai ter que. Então eu comparo, é como se você. Bom, você tem um cachorro e você cria um cachorrinho em casa, crie um cachorro preso. Nunca solte. Coloque ele no quintal. Se algum dia ele se soltar, como é que vai ser a cena? Nossa senhora. É? Sem Então, o que, controle. que você aconselha? Olha, você tem que levar o seu cachorrinho para passear de vez em quando, né? Então, em relação a esse monstro, não é que eu não vou aqui dar nenhuma dica de nutrição, não. Né? Em relação a esse monstro, eu vou dizer o seguinte: você vai ter que entender o que, que ele quer de você, o que, que ele está buscando, né? O que, que você busca com esse doce? Você busca conforto? Você se sente, né? Você busca o prazer, a satisfação, o alívio, o relaxamento. Então, você vai conversar com o seu corpo, é o seu corpo que está querendo, né? Então, o que, que você está buscando com o corpo, o que, que você quer com isso? Então, eu tenho trabalhado muito no sentido de ter uma relação com o meu corpo, de amizade. Eu até, acho que eu postei um dia um vídeo, ou escrevi, eu me lembro muito da história do... trouxe um Homem-Aranha, agora vou trazer o Homem de Ferro, né? Não sei se você assistiu, como eu tenho os meus Assisti filhos, agora todos, e várias vezes, inclusive. eu, eu Sou fã de carteirinha. adoro. Então, quando você vê o Homem de Ferro, e eu adoro o Homem de Ferro, né? Quando ele tá naquela armadura dele, ele conversa com ela, Uhum, né? A uhum. armadura é uma inteligência artificial e ele vai conversando com ela e ela vai dizendo o que está errado, ela aciona, ela dá sinal. E eu, caramba, um dia eu me toquei. O nosso corpo é isso, é a nossa armadura. E você não pode usá-la, né, sem nunca consultar essa armadura, o que está acontecendo com ela. Então você tem que conversar com ela como faz um homem de ferro, né? Então você pergunta para o seu corpo, né? Você está sentindo uma vontade de doce, né? O que, que você está querendo? Né? O que está te levando a buscar doce? Por quê? Porque se você não pega a informação do que ele quer e vai lá e se entope de doce, você vai quebrar a armadura, né? Ela vai ter defeito. Então você tem que saber ler a mensagem. Então a gente tem que aprender isso é autoconhecimento, né? Certo. Você vai dialogar com o seu corpo. Então esse trabalho de dialogar com o próprio corpo, parece louco, mas é como se fosse o homem de ferro, você vai perguntar para ele o que você está querendo. Porque, assim, ele é esse instrumento, um instrumento do super-herói, né? E tem realmente o mito do herói na Uhum. que a gente vive, né? A nossa vida é uma vida... Nós somos heróis, todos nós, né? Sim. As nossas lutas, as nossas conquistas que têm que ser feitas. Então, eu vou conversando com esse corpo, né? O que esse meu instrumento ele está precisando. Eu tenho que ter carinho por ele, porque ele é o meu instrumento. Né? O que a minha psique precisa para atuar no mundo. Então, se eu não cuido dele, você tem uma casa, você joga. Aí eu até comparo, você tá aí os seus livros, né? Você joga aí dentro dessa tua sala, qualquer coisa, traz o lixo da rua, joga dentro da tua casa? Não. E por que a gente faz isso com o nosso corpo? A gente joga dentro do nosso corpo todo o lixo que existe, enfeitadinho e bonitinho de coisa gostosa, mas que maltrata a gente vai jogando dentro dele, jogando, 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 jogando. A gente não faz isso com a casa da gente. Por que a gente faz com o nosso Uhum. corpo? Porque nós não conseguimos essa relação, né? Nós não conseguimos enxergar o nosso corpo, né? Como essa outra parte de mim, do ser. Ele não é um objeto, né? Como essa inteligência também, né? Então, assim, como se ele fosse uma outra parte do meu ser com a qual eu tenho que conversar. Entendi. Eu Entendi. falo, querido corpo, então eu tenho que cuidar de você direito.
Então, eu tenho olhado muito no sentido do corpo. Isso ajuda a deter a história. Você faz negociação, né? Eu digo, olha, se eu começar a comer doce agora, desse jeito, eu sei que vai gerar em mim a vontade de comer doce de novo. Eu, pelo menos, tenho isso. Sim. Se eu comer doce no meio, né, depois do almoço, no outro dia, depois do almoço, eu já tô um docinho, né? Então, eu tenho que falar com ele, ó, vamos combinar o seguinte, vamos comer um doce gostoso de verdade, né? Num dia que você, no sábado, você vai sair tal coisa, aí você come um doce, né? Porque senão não vai ficar legal, não vai. E a questão também, Henrique, não é nem a forma do corpo, o corpo ficar bonito, o corpo, porque é outra forma também de maltratar o corpo, tá entendendo? Uhum. Eu quero submeter o corpo, aí eu já tenho um adoecimento de outra ordem. Porque a gente fala, né, do adoecimento que leva a comer, mas também tem o adoecimento que leva ao vigoréxico, né, todos os exageros. Então, quem te disse que a pessoa magra, ela está saudável porque ela está magra? Sim. Com que peso é construída essa magreza? Né? Qual o significado desse emagrecimento para ela? Então, às Entendi. vezes, ela está magra, mas está altamente adoecida. Então, a gente faz uma associação que não é tão... que é uma generalização, né, e até perigosa, né, que nos faz nos preocupar com aquele filho que está engordando, mas não se preocupa com aquela filha que está ficando bonitona, lindona, mas a que preço? Como assim? Né? Como isso está afetando a vida dela e a qualidade dela, inclusive da relação dela com ela mesma? Né? Então, Entendi. E essa questão de aceitar o próprio corpo, hoje em dia é uma coisa muito complicada, né? Eu não sei, eu estava até conversando sobre isso com um amigo, sobre a gente tem muita influência de mídia social hoje e de vidas perfeitas que estão no Instagram, né? e E de influencers e de blogueiros e essa galera, e atores e atrizes que têm corpos esculturais, casamentos perfeitos, vidas, filhos maravilhosos, sabe? Quando a gente olha, eu estou falando tudo isso, é claro, tem uma carga de ironia, porque essas pessoas são pessoas como nós. então, A vida delas não é nem mais perfeita, nem menos perfeita do que a nossa. É exatamente igual. Não tem muita diferença. Tem pontos onde ela é melhor, pontos onde eu sou melhor, e é assim. Mas se a gente botar no. Pelo menos nesse planeta aqui, né, pra gente que tem essa cultura, tá todo mundo no mesmo é nível. No entanto, o que se passa pela mídia, né, pela mídia social, é uma vida perfeita. E eu acho que parte disso gera uma carga de um peso em cima de algumas pessoas que acompanham isso ferrenhamente. E aqui é uma hipótese, eu queria que você dissesse para mim o que é que você acha. Do outro lado, tem aquelas pessoas que, por verem esse mundo, entre aspas, perfeito, de pessoas saradas e tudo mais, dizem assim: isso é uma espécie de implicância, uma espécie de. Eu vou me vingar dessas pessoas fazendo o extremo oposto, né? Fazendo o oposto de esse movimento de dizer que você tem que se aceitar como você é e não tem que cuidar e pode comer todo o lixo que você quiser e tal. não é a gente não cuidar da gente, né? Se entregar justamente, né? É o que eu falei, né? Eu tô me entregando aos impulsos e, quer dizer, você pode, é como se fosse uma rebeldia. Me lembra agora uma situação, que tá como exemplo, né? Há muitos anos mesmo atrás, eu conheci uma moça que ela estava tentando se libertar da mãe autoritária dela. Então, ela tinha uma mãe Hum. muito autoritária. E aí ela me contou a história de que ela estava em casa estava na cozinha preparando um sanduíche com aquelas sanduicheiras, eu não sei se você lembra, e quem tem aí aquelas que bota no Lembro. fogo, né, no fogão, ela disse que estava fazendo com essa, não é nada, o grill, nada assim, né? Era aquela sanduicheirinha. Era como se fosse duas. Você botava o E pão de forma e ele espremia assim, você botava no fogão mesmo, né? exatamente, essa daí. E aí ela disse que estava lá fazendo, né, o sanduíche de pão de forma dela, inclusive, e a mãe dela entrou e disse, vai queimar. E quando a mãe dela disse, é bom virar porque vai queimar. Aí ela já ficou com raiva, né, que a mãe dela era metida,
que nada que ela estivesse fazendo, a mãe dela deixava de se meter. Aí ela disse que, ai, Carol, eu deixei lá o sanduíche. Queimou. Mas aí, ela, né, quando viu que queimou, né, não quis mostrar a mãe, nem dar o braço. Ela comeu o sanduíche queimado. Nossa. Ela comeu o sanduíche queimado para não dar a mãe dela de fazer do jeito que ela queria. Então, é assim, presta atenção que interessante, né? Ela ela queria tirar a mãe, né, desse lugar de importância e ela apenas colocou a mãe no lugar de importância de uma forma diferente. Ao invés de eu ser como ela quer, eu vou ser contra o que ela quer. Mas é ela, né? Ela é a referência. Então, eu diria que essas pessoas, como você está dizendo, né, aquelas que querem, eu vou chocar, né? Então, todo mundo quer e acha bonito que a pessoa seja assim. Pois agora eu vou, não vou ser e vou fazer dessa forma para mostrar que eu não me submeto. Você continua tendo como centro essas pessoas. Você continua se pautando pelos entende? Porque se você não fosse se pautar pelos outros, você dizer, eu vou fazer do jeito que eu acredito que seja realmente o melhor para mim, né? E não vou colocar os outros e eles pensem o que eles quiserem. Se eles pensarem que eu estou fazendo porque eles botaram essa regra, o problema é deles. Mas eu sei por que eu estou fazendo isso. Com que objetivo eu estou fazendo, né? Agora, é tudo muito, como eu digo, não dá para a gente ter uma forma tal, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa ela está vivendo um estado de estresse muito grande, ela vai ter que escolher onde é que vai se desequilibrar um pouco mais. Então, ela tem que ter a capacidade de dizer, não, eu sei que eu não me alimentei tão bem essa semana ou esse mês. Foi uma escolha que eu fiz diante do estresse. E se ela fizer isso tranquila, né? Eu estou fazendo isso, depois estou retomando. Eu posso dizer que essa pessoa está fazendo assim, né? Embora ela esteja, às vezes, botando o pé na jaca. Então, não dá para eu dizer... Enfim, eu não posso julgar ninguém. Uhum. Cada um é que tem que pensar por si, por que está fazendo assim. Mas a gente tem que ter cuidado, como que você falou, com o que é o auto-engano. Né? Então, eu vou agora mostrar que eu me amo, que eu sou. Mas será que você é assim mesmo? Né? Então, assim, a história do sobrepeso, da obesidade, será que esse é o seu eu? Ou a magérrima, enfim, será que é assim mesmo que você é? Né? O seu corpo é desse jeito, isso você está aceitando, você está deformando para mais ou para menos, né? Até que ponto de fato você está se amando como você é, né? Então esse se amar como você você primeiro precisa saber quem você é, né? Como você é. Às vezes a Exato. pessoa está escondendo de trás de determinada forma, né? E está inventando que se ama. Entendi, entendi. Autoconhecimento. E essa questão eu sempre pensei da seguinte forma, Carol, veja o que é que você acha. O fato de eu entender como eu sou, de me aceitar como eu sou, não significa necessariamente que eu vou permanecer no mesmo lugar. Ou que eu vou me entregar. Saber quem eu sou como eu lhe disse. A gente aqui conversou, eu adoro você também, né? Nós Uhum. sabemos. Não significa que por causa disso nós vamos agora sair dos doces do mundo e dizendo, eu nasci assim, a Gabriela, né? Aham. E é o meu jeito, e eu gosto, e assim, tal, tal. Não. É como eu te disse. Eu sei disso, se eu vou atrás assim, qual é o significado simbólico que isso tem para mim? O que é que eu busco com isso? Tá tão exagerado, porque tudo que é exagerado, Henrique, essa é quase que uma regra. O exagero, dizer assim, ele aponta para uma relação simbólica. Certo. Né? O exagero, as reações exageradas, né? Reações. É, isso vale para tudo, inclusive para o apaixonamento ou para o ódio.
não vou com a cara desse cara, esse cara é um idiota. Olhou para você, do nada achou, concluiu isso, que ele é um bobão, não te conhece, não sabe o que você faz, não sabe o que você gosta, sabe de te ver aqui na rede social, conclusão a seu respeito. Mas há um ponto que, que fica te stalkeando, né, que fica comentando bobagem. Então, se você vê aquilo, a pessoa ela está vendo em você alguma coisa que diz, fala mais dela do que de você. Você nem te conhece, entendeu? Está tirando conclusões a seu respeito. Então, é um exagero. Os exageros, eles nos mostram isso. Então, se eu tenho como exageradamente, ou não como, né? Assim, se não for dentro de um programa, alguma coisa que eu esteja fazendo, digamos que eu sou um monge, eu acho que também o pessoal da nutrição tem os que fazem ficar sem comer, como é que se chama? Jejum. Né? Eu tô jejum, aí eu lembrei até quando eu li achei lindo, não sei se você já leu, não deveria ler, Siddhartha, do Hermann Hesse. Sim, Né? a Liane comprou, leu, achou maravilhoso. Tá na minha lista, porque o problema é que a lista é interminável, né? Siddhartha, do Hermann Hesse, ele aprende a jejuar, né? E eles dizem que o jejum, né, tem um significado que é ele aprende a lidar com a privação, o monge, né? Ele aprende a lidar com a privação para que nos dias em que ele tiver que se privar, ele saiba lidar com isso. Né? Então, existe um sentido ali. Então, pronto. Esse cara não está saudável, o corpo dele quer comer. Mas está vendo que está dentro de uma totalidade, nessa totalidade, esse sentido está contribuindo para a saúde dele? Entende? Então, às vezes, você pode fazer alguma coisa nesse sentido, dentro de uma coisa que tenha um significado que você esteja consciente, Eu tá? acho que essa palavra é boa. Consciência, né? E, Consciente é uma palavra boa. então, Né? quando você tem uma relação desproporcional, né? Quando tem algo que tem esse efeito que te tira do seu normal, né? Do seu estado que tem esse efeito hipnótico sobre você, transtornador ou transformador sobre você, você tem que. Opa, o que eu estou vendo aqui? Eu não olho o pudim e vejo o pudim, Hum. entendeu? Eu estou vendo alguma coisa além do pudim aqui, porque eu tenho que devorar esse pudim desesperadamente em 3 horas, né? Peraí, como assim? O que eu estou vendo aqui? O que eu estou buscando aqui? Será que eu vou encontrar aqui isso que eu estou buscando? Aí você acorda, você traz para a consciência. Não vai encontrar isso. O que vai acontecer? Vai comer demais, vai passar mal. Né? É o que eu te falei, eu tenho um filho que é assim. Ele teve uma vez na vida, hoje ele tem 20 anos. Quando ele era pequenininho, eu me lembro que a gente foi para um rodízio de massas. Ele comeu tanto que passou mal. Foi a única vez na vida. Aprendeu a lição ali mesmo. Ninguém precisou dizer nada. Uma conclusão dele, né? Eu digo, ele é incrível, João Marcos. Né? Ele pegou e disse assim: não, não faço mais isso, né? Porque eu não quero sentir isso. Então, ele pegou e foi a única vez que ele ultrapassou o limite, a primeira e última. Se todos nós fôssemos assim, né? Era ótimo. Seria interessante se a gente aprendesse a lição assim, né? Não Mas aí é? a gente acaba tendo pessoas, por exemplo, que eu queria que você desse assim, um pouco de luz. Porque tem muita comida irresistível, a gente sabe, tem muita comida gostosa no mundo hoje, né? A indústria, ela estuda para fazer comida gostosa, né? E aí, toda aquela conotação, sabe? Porque você falou uma coisa interessante, Carol. Você falou, a comida ela é muito mais do que apenas nutrição. E eu concordo plenamente com você. Não deveria ser, mas ela virou, né? Porque, pensando do ponto de vista evolutivo, isso vem de onde? Isso vem de um período de escassez gigantesca que a gente tinha no passado, né? Que não tinha literalmente o que comer. E que, quando você caçava e você conseguia comer, putz, o que que significava isso para uma tribo que estava morrendo de fome? Significava um pouco mais de vida, significava festa, né? Aquele grande mamute, aquele grande mamífero ia ser assado na fogueira, era dias de comemoração, porque a tribo não ia perecer, né? Então tem uma coisa por trás bem ancestral, né?
E hoje a gente, se você se reúne ao redor da mesa, como você falou, né, e você tem, por exemplo, a grande cozinha francesa, né, que você tem todo aquele ritual, aqueles pratos bonitos, aquela coisa. Nossa, eu sou absolutamente apaixonado por isso, né? De chegar num restaurante e ter a entrada, o prato principal, aquela sobremesa saborosa, isso é muito maravilhoso, né? Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, é uma perda dessa tradição, né? As pessoas estão perdendo esse valor tradicional de cozinha de qualidade e transformando essa cozinha de qualidade no fast food, no Big Mac com batata frita e refrigerante e uma casquinha de Você sobremesa. explicou um pouco já, de certa forma, isso daí. Você disse assim, olha, a gente vive num mundo, você falou, a gente está falando do corpo, né, da aparência, em que as coisas são enfeitadas, né, e disfarçadas. Elas são fantasiadas, né? O que nos enche os olhos, né, aquilo que nos enche os olhos, nos atrai, né, nos encanta, e a gente se joga naquilo. Uhum, Então, e acredita que, assim, compra aquilo como se fosse tão bonito por dentro quanto é por fora. Então, eu percebo que também o que você está me dizendo, assim, essas coisas, esses alimentos, eles não só enchem os olhos, como também o açúcar faz isso, né? Ele disfarça, né? Eu uhum, acredito que tem um pouco assim, ele disfarça o quanto que até o não sabor daquilo ali, né? Na verdade, o doce ele vai enganando, né? Ele tem esse efeito meio de demoníaco, né? A gente pode dizer assim, sim. né? Um efeito demoníaco de nos afastar da verdade, né? De nos encantar, de brilhar diante dos nossos olhos, e nos atrair para uma. Então, é feito isso, porque isso vem demais, porque nos poupa muito trabalho, né? Então, o trabalho de cozinhar, né? O trabalho, né? Quer dizer, o tempo que a gente dedica à cozinha, à preparação do alimento, a essa amorosidade que deveria, né, preencher o alimento. Eu gosto, pelo menos, também, do preparo do alimento, do ritual. Aquilo ali era para ser uma coisa ritual, uma coisa bonita, né? E dar sabor àquilo. Então, o fast food que você está dizendo é exatamente o contrário disso. E um reflexo da nossa sociedade, como nós vivemos. Nós somos isso, nós somos o fast food, né? A gente vende a aparência, compra a aparência, não se importa do quão mal que isso vai fazer, não se importa que isso nos destrua o corpo, o planeta, seja lá o que for, né? Desde que e aquilo me entorpece o sentido. Então é isso. O açúcar ele tem muito disso. Qual o real sabor? Eu percebo também, não sei se você nota, quando a gente passa por um. Eu, no meu caso, que me conheço, quando eu tenho que fazer um detox, eu digo, de açúcar, eu tenho que fazer assim. Eu não consigo. E aí eu meio que trabalho como pessoal do AA, do NA, né? Eu sou impotente diante de um. Eu sou impotente diante de uma taça de brigadeiro. Não é uma colher, é uma taça de brigadeiro. Eu sei que eu não vou resistir. Então, o que é que acontece? Eu passo um tempo, né? Eu tenho que fazer o detox. Então, quando eu me privo, que eu volto a comer, eu percebo o quanto aquilo é doce, é enjoento e não é tão gostoso quanto eu pensava. Exatamente. E essa é uma coisa interessante, Carol, porque esse detox que você está falando, eu fiz isso em 2018 e foi o meu princípio desse monstro que eu falei. Eu comecei a compreendê-lo e a amansar ele para ele ser meu companheiro de jornada de vida em 2018, Olha aí. quando eu estava cansado dessa história de todo mundo dizer para mim que eu tinha que comer doce com moderação. Foi um basta que eu dei na minha vida. Porque porque assim, como é que eu posso comer com moderação algo que foi desenvolvido e desenhado para não se comer com moderação? Tá entendendo? Mas É desumano. depois do detox você percebe como realmente não é incrível
É como se a gente fosse enfeitiçado mesmo. Eu, por exemplo, eu não gosto, eu realmente não gosto de refrigerante, né? Especialmente, eu não vou nem o pretinho. Ah, pode falar, Coca-Cola. Eu mesmo, acho o gosto horrível. Mas eu acho que foi porque, assim, eu não bebi, eu não bebo, como eu não bebo, quando eu bebo, eu percebo o quanto é ruim, né? E eu acho que a gente se engana, não nota, né? Você diz, meu Deus, como é que a gente se engana? Deve ser algum fator aí que gera, como você foi feito para você ter vontade de tomar. Uhum, E uhum. todos são muito doces, todos. Sim, São sim. doces, são xaropão, e eu não gosto, realmente. Então, eu queria ter para com outras coisas essa mesma relação de perceber. E aí eu acho que entra também uma outra coisa, Henrique. É sentir o momento, viver o momento e sentir verdadeiramente o sabor das coisas, né? É o que está por trás da enganação, né? Então, é difícil. Talvez para isso você tenha aqui. É a teoria do desentortar a vara, conhece? Não. Teoria do detox. Então, o que acontece? Se eu tenho uma vara que está torta para cá, para desentortá-la, eu tenho que puxar ela para cá. E ela faz isso, né? Então, às vezes, a gente tem que se afastar totalmente, né, de certo alimento, daquilo que nos causa essa ilusão, né, que é o simbólico. Então, eu me afasto para conseguir olhar de novo e ver realmente. Isso eu faço como desenhista, por exemplo. E eu descobri que não sou só eu. Quando eu desenho, né, eu não Diga-se consigo de passagem, ver desenha pra caramba, viu, pessoal? Como é o nome do teu Instagram de des- desenho? Ah, tem que fazer o jabá. desenho. Desdesenho. Pronto. Gente, o Instagram dela de desenho tem cada ilustração maravilhosa. Por Né? Quando favor. eu desenho e eu olho, eu não consigo ver o defeito do desenho. É interessante. Eu preciso me distanciar dele, eu passo um tempo sem ver, e quando olho novamente, eu vejo. Hum. Entendeu? Então, eu acredito que o sabor das coisas tenha isso também. Se eu tenho já essa relação, que eu percebo o exagerado com alguma coisa, eu posso me fazer esse desafio. Eu vou me afastar, né? Para depois olhar isso e ver realmente de ilusão aqui, de engano. Agora, determinadas coisas, elas geram dependência para a bebida, né? O alcoolista, ele sonha, né? Em beber com moderação. E o Sim. recomendado é que ele não beba. Meu amigo, pare, desista, não beba. Né? Você deve ter algum botãozinho, alguma coisinha, não vai dar para você beber. Você ultrapassou uma certa linha, você já não consegue mais. Então é um aconselhável. Agora, eu não vou dizer regras absolutas, eu diria, para quê? Você já vê como a sua relação ainda é encantada com aquilo, porque você quer retornar para aquilo, né? Você já sai dizendo, mas eu vou voltar. Então, É, você, você ainda está apaixonado por aquilo ali. E é verdade. se você é apaixonado, você não vai conseguir se relacionar com aquilo ali saudável. Então, por exemplo, no meu história do detox, do doce, diferentemente da bebida, eu não vou excluir totalmente da minha vida, porque tem doce no suco, tem doce em tudo. Mas eu percebo que quando eu volto, aí eu vou aumentando, e a gente tem que ter essa percepção. Opa, já estou de novo entrando no meu movimento. Como é diferente né, da bebida, não vai gerar as mesmas consequências imediatas e tudo, Uhum. que a Sim. gente ter. Mas é importante, o autoconhecimento ajuda demais, Henrique. É Sim. sempre bom a gente entender, sobretudo você que trabalha com isso, né, que respeitar e entender que o outro, como seu irmão, você falou para ele, né, o cara, para mim não é só uma questão de força de vontade. Você não está entendendo o que isso quer dizer para mim. Então, se alguém pega, vou te mostrar o efeito do símbolo. Alguém pega a foto da Eliane, da sua esposa, você ama, e na sua frente fura os olhos dela, desenha né, alguma coisa, deforma a foto. Tu vai olhar para isso e vai dizer, ha, 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 Não, parece que tá fazendo com você, né? Tá machucando você. entendeu? É.
você vai ficar com raiva. Aí para, alguém xinga ela, né? Assim, te ofende imensamente, né? Mas para uma foto dela, essa mulher, não sei, sabe? Para alguma coisa que não é mais assim, é um símbolo dela, porque aquilo ali é. Então, a pessoa está furando os olhos dela, Uhum. está maltratando ela, mas é só uma imagem dela, está maltratando ela, está desrespeitando ela, Sim. está vendo ela, mas ela está aqui. Então alguém faz isso com algum brinquedo seu que sua mãe te deu quando você era menino. Aí numa briga a Liane quebra o seu brinquedinho de vai dizer, mas era só um brinquedo, mas estava carregado, entendeu? Então o símbolo ele tem esse efeito. Então alguém dizer para você, simplesmente é isso, pare. Você vai dizer não. Então eu sugiro que a pessoa que quer parar, primeiro vai ter que entender qual é a tua relação com esse negócio aí. E vai começar a fazer acordos, né? Acordos. E se você vê que isso é mais forte que você, faça terapia. Sim. Para você aliar isso ao seu tratamento. Você acha que parte dessa parte ou totalidade dessa irresistibilidade de determinados alimentos, porque é interessante, a gente falou de doce, nós entramos aí, nós nos sincronizamos com isso, porque tanto eu quanto você temos essa predileção. Mas tem outras pessoas que têm predileção por alimentos salgados, por Tem. massas, né? Você acha que assim, esses alimentos, claro, têm um efeito físico no cérebro, a gente sabe disso, Isso, né? isso. E você acha que essa questão do símbolo, ela também, ela tá conectada Ah, com tudo isso, né? Não é só um efeito não físico, é tem um efeito simbólico nem também, que veio mais de trás do ponto de vista da própria vida da a pessoa? própria vida da pessoa. Do significado também, como você mesmo falou, né? Olha, vejam, gente, a gente passou pelo Natal, então, assim, as pessoas, se não tem uma ceia, eles têm um significado que vai além, né, do comer, é a família, né? É o agrado. E quantas vezes, assim, para agradar alguém, uma criança, pega isso aqui, eu dou isso daqui, e a pessoa vai. Tá entendendo? Então a gente vai ensinando desde pequenininho isso daí, vai fazendo essa associação. Eu não diria que é uma coisa errada, não, Henrique. Eu acho que, assim, é parte da vida em sociedade mesmo, né? É do ser humano, isso é automático, né? Nós carregamos de simbolismo algumas coisas. A gente faz associações, né? Então, aquelas coisas, como acontece com o trauma, né? Você passou por um trauma infantil, um incêndio, digamos, e toda vida que você vê fogo, você tem aquelas reações. É uma associação que. Então, é uma associação entre algo que foi prazeroso, que foi confortador, com aquilo ali, né? Existe essa associação. Não é só isso, né? A gente tem que ter sempre cuidado com as generalizações, né? Com as simplificações também, né? As reduções, ser reducionista, não é só isso. Mas eu digo que existe também isso, né? Então, qual é o significado disso para você, né? Eu, particularmente, não gosto assim, que você quando um nutricionista diz assim, você vai substituir o, digamos, o mousse de chocolate por uma banana, na hora a gente não vai ter o mesmo efeito, não. Para de querer enganar que eu não sou tola, meu inconsciente não é burro. Ele não vai se enganar com isso, né? Então, eu acho que assim, né, por isso que eu digo, eu vou cortar a doce aqui, Sim. não substituir, né? É insubstituível. Concordo plenamente com você. Isso é uma das coisas que eu tento trabalhar muito com os meus pacientes, porque você já deve ter visto isso. Eu tento trabalhar muito essa questão dos prós e dos contras, esse diálogo, né? E essa coisa toda, principalmente de tentar se conhecer, né? Eu gosto de dar muito o exemplo de um bolo que a minha avó fazia, minha avó materna, que é um bolo, assim, para mim é absolutamente delicioso. Ele é um bolo super simples, né? E minha mãe faz raramente esse bolo. Quando ela faz, eu me esbaldo no bolo, claro. É uma coisa que eu volto para 10 anos de idade, quando minha avó vinha de Brasília e tal. Então eu sinto o cheiro dela, eu sinto, sabe? Eu vejo a imagem dela.
Então, é uma coisa totalmente diferente. E assim, outro dia eu estava falando sobre esse assunto num grupo de pessoas voltadas para essa área, né? E eu estava dizendo, cara, o bolo tem tudo de ruim lá dentro. Tem farinha de trigo, tem açúcar, tem óleo vegetal, tem margarina, tem tudo de ruim. Mas, assim, é, é, ele me faz. É uma coisa, é uma ocasião tão rara e me faz me reconecta com a minha infância. Exato, é por causa do símbolo. Que o Ele que tem tem de ruim lá dentro, eu tenho certeza que desaparece perto do meu sentimento de felicidade. pronto, é porque ele não tem tudo de ruim. Pronto. Qual é o seu ganho nisso daí? E se você toma consciência, compensa uma vez que aparece. Por que eu vou ficar aqui dizendo, ah, não, é porque aqui tem farinha de trigo, tem isso, tem isso. Ah, vai ficar um chato. Uhum. Então, esbalda nesse dia, né? Então, é isso, né? É o autoconhecimento, é você perceber. Então, realmente, né? Não é tão, a gente não é tão lógico, né? Tem tem alma, essa é a alma das coisas, né? Então, é o significado, a alegria desse comer, o prazer também, a satisfação. O que gera no nosso corpo também é parte. E é um conforto. Eu só tenho que ter cuidado que até que ponto esse conforto não me leva para o abismo. Exato. Entende? Eu acho que esse é a grande questão. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim, Henrique, eu comecei a dieta agora e eu tenho um aniversário para ir, sei lá, daqui a 2 semanas. Nesse aniversário, eu como ou não como? As pessoas fazem essas perguntas para mim. Tá entendendo? E aí, como é que eu Percebe? respondo? Normalmente eu respondo assim: primeira coisa, é, você tem consciência de que se você comer, você consegue. Eu chamo de abrir e fechar a janela. Você falou de abismo. Você consegue ir para esse aniversário, comer e no dia seguinte já tá de volta, recomposto, tudo bem? Não, não consigo. Eu acho que é muito cedo ainda. Então, eu acho melhor você não comer. Sabe? Pronto. Então, eu tento refletir essas É, coisas com as pessoas. a pessoa transfere para você, né? E você fez o quê? Você devolveu para ela. Uhum. Então não sou eu que vou dizer o que pode ou o que você não pode, né? Então olha aí o que, que vai acontecer. Você já sabe a resposta, né? Então a pessoa já sabe a resposta. O que, que você acha? A primeira coisa que eu vejo as perguntas, o que, que você acha? O que, que você acha? Você já refletiu a respeito. O que você está pensando? Né? Qual é a sua conclusão? E aí e essa pessoa vai aprender a ter uma relação consigo mesma bem moderada, não ser tão rígida, mas em que momento eu vou flexibilizar? Aí parte é muito autoconhecimento mesmo, Henrique. E essa questão Então, da consciência, né? De você ser consciente daquilo que você está fazendo. Eu gosto muito do trabalho da Lucilena Galvão, a professora da Nova Acrópole, né? Assisto muitas palestras dela. E tem uma coisa que ela conta, uma história de um. Acho que é uma história, uma fábula, né? Mas que o discípulo perguntou para o sábio como é que ele era tão sábio. Ele disse: quando eu estou cortando uma laranja, eu estou cortando a laranja. nossa, eu li isso ontem, um Thich Nhat Olha só. Hanh, né? Isso é um princípio Sim. budista. Então, você faz aquilo ali com consciência de que agora, peraí, eu estou tentando agora fazer isso. Comer sentindo que estou comendo, porque no nosso mundo a gente se acostuma muito, né, a não parar e não sentir, não mastigar. Então, acho que perguntaram para o Buda o que é que ele fazia com os discípulos dele quando ia se recolher. Acho que talvez a gente come, a gente conversa, a gente anda, aí, mas senhor, todo mundo faz isso, mas a gente come sabendo que está comendo, conversa sabendo que está conversando, anda sabendo que está andando. Nem todo mundo faz isso. O nosso cérebro, ele meio que foi preparado para desligar determinados estímulos para a gente poder não ficar assoberbado de tantos estímulos que a gente recebe. E aí, no mundo de hoje, né? Porque no mundo, no passado, talvez tivesse um caráter de sobrevivência. No mundo de hoje, a gente desliga determinadas coisas que, no final das contas, essa inconsciência acaba tendo consequências muito sérias, né?
você sabe também, né, Henrique, que essa. E aí a comida ocupa esse lugar, ela ocupa vazio. Veja simbolicamente também, né? O que é comer? É preencher, né? Você vai encher, eu vou encher a barriga, né? Que a gente diz Uhum. encher, puxa, pança, né? Então eu vou me encher, eu tô cheio, né? É como se você estivesse tentando preencher um vazio, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade, né? Quando houve, digamos, a religião decaiu, né? As coisas elas perderam muito um sentido, né? Para que eu vou sofrer? Né? Eu quero sempre o prazer e a satisfação. Eu quero sempre prazer e satisfação. Não quero sofrer. Eu não quero encarar a impermanência ou a transitoriedade da vida. Né? Eu não quero ficar olhando para isso. Quando eu paro para olhar para isso, né, todos os dias a gente está abrindo, passando de uma fase, entrando em outra fase, abrindo mão de uma coisa, né, acabando uma coisa, começando outra. Eu não quero encarar isso, não quero olhar para isso, porque isso para mim não tem o menor significado. É uma coisa chata da vida. Então eu quero me distrair disso, tá? Porque eu não sei o que fazer com isso. Então, quando você não tem um sentido de sagrado, né, impregnando todas as coisas, para que eu estou fazendo isso? Então, para que eu tenho que viver isso? Você quer preencher os vazios, para você não ter tempo de pensar. Então, você tem que estar sempre se ocupando. Então, se você tá sempre no celular, você está sempre vendo, né, algo passando, passando, a gente vai fazendo isso mecânico, vai passando, 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 e enquanto eu faço, eu penso. Ou eu vou comer, e eu vou comer ainda como olhando alguma coisa, porque né? Então eu tenho que comer rápido, olhando para o próximo pedaço de comida, porque eu não posso parar, né? O parar implica o vazio, eu vou encarar esse nada, né? É. Então é uma busca também de um preenchimento. E agora eu me lembro, acho que foi Jung, que tem a busca, por exemplo, da bebida tem uma busca espiritual, né? Eu busco a alma, assim, o estado alterado, a conexão com a outra dimensão. Eu quero, só que eu não quero fazer o percurso para chegar lá naturalmente. Eu já quero chegar no resultado sem fazer o caminho. Então, mais ou menos, isso na cara da gente, resultado, pessoal, a história, eu brinco que Caroline, eu não consigo controlar a minha ansiedade. Como é que eu faço? Digo, quando você vai para um profissional de educação física e você diz que quer ficar sarado como um ator aí, não sei o quê. Ele te diz o quê? Você faz aquela máquina e tá bom? Não, né? Você vai ter que fazer isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes para ter o resultado, né? Não. Eu digo, pois é, por que a gente pensa que psicologicamente é diferente? É um exercício, querido. Você vai fazer, tomar consciência, tomar consciência, tomar consciência, tomar consciência. Um dia decantar aquilo ali. Eu acho que com tudo. Né? Então, eu quero aprender a comer bem. Então, vou fazer isso aqui, você me dá a receita aqui, ô, Henrique. Eu acho que você dá uma orientação, mas ela vai ter que. Uma parte é esforço mesmo, é exercício. Você vai ter que fazer muitas vezes até você realmente incorporar Eu acho isso. Isso te. que, eu acho que parte do problema que a gente tem hoje, Carol, vem exatamente dessa sociedade rápida, né? Dessa geração forno de micro-ondas, né? Que bota 2 minutos e está pronto, né? E, ao mesmo tempo, um deslocamento da realidade no sentido de achar que existe a possibilidade de uma vida sem problemas e sem desafios. Coitado. Não é? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu não sei se você já leu, o título tem um palavrão no título, mas eu vou dizer de qualquer forma, é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não, nunca li, não, já vi. Esse livro é bem interessante, porque ele não poderia ser um livro de autoajuda, mas só que ele é um livro de autoajuda que te dá bofetada do começo ao fim. E uma Ah, das bofetadas é exatamente essa, cara, tu tá querendo viver uma vida sem problema que não existe. Não adianta.
Né? Eu acho Você tem que escolher o seu problema. Se eu estou no nível de problema aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou precisando perder peso porque estou, sei lá, ficando diabético. Então eu tenho um problema. Na hora que eu bem. decido assim, eu quero perder peso, os problemas não vão desaparecer. Eu vou trocar o problema de ser obeso e diabético por um problema de agora eu tenho que escolher minha comida, eu tenho que recusar comidas que me fazem mal, eu tenho que aceitar somente comidas que me fazem bem. Então eu simplesmente substituo problemas. É como se eu estivesse subindo degraus de uma escada e o degrau onde eu estou tem as suas características, os seus desafios, os seus problemas. Na hora que eu subo, tem outras características, outros desafios e outros problemas. Pronto. O que eu acho interessante é que a gente é criado dentro dessa perspectiva, porque você entra na escola, tem, eu não sei nem como é que chama a nomenclatura hoje, mas é tipo maternal, jardim 1, jardim 2, alfabetização, primeiro ano, etc e tal. Você só passa para o ano seguinte quando você supera os problemas do ano em que você está. Isso. E, e é uma cultura que a gente entende na escola, mas que a gente acha que a vida é diferente, Tem que ser diferente. né? Agora, uma coisa que você falou, me chamou a atenção, você disse assim, eu tenho que perder peso porque eu estou pré-diabético, digamos. Aí que tá. Veja como a gente faz associações, né? Eu tenho que perder peso. Vamos falar o seguinte, né? Eu acho que a gente se reeducar para a gente pensar. Eu tenho que refazer minha relação com o meu corpo. A perder peso vai ser uma consequência, né? Eu tenho que me amar para virar a chave do diabético. Eu me amo o suficiente, e me amar inclui amar esse corpinho aqui, eu tenho que cuidar dele para sair dessa linha de risco aqui, né? E aí o perder peso, ele vai ser uma consequência. Naturalmente isso vai acontecer quando eu começar a comer melhor, né? Então o que está acontecendo que me botou nessa linha? Eu digo isso, Henrique, porque até passei recentemente, né? Em casa a gente estava, né? Todo mundo desligado e tudo e tal, e com preguiça de fazer atividade física, né? E aí o corpo respondeu, né? O corpo diz, olha, tá triglicerídeos, não sei o quê, nada, já não tenho mais idade para enrolar, não. Então, vamos fazer as pazes com esse corpo e cuidar dele também, né? Então, e aí essas coisas vão, faça a sua parte, isso vai ser dado por consequência. Então, eu estou tentando trabalhar nesse sentido, de não buscar o que geralmente as pessoas buscam, não buscar o emagrecimento, tá? Essa não vai ser a minha busca. Essa vai ser uma consequência natural. Certo. Né? Eu tô tentando, né? Vai ser uma consequência natural. A minha busca, ela vai ser a harmonia, o bem-estar, a saúde. Eu vou buscar o amor, né? Por mim. Por Deus que me deu esse corpo, se eu quero pensar religiosamente. Porque se você pensar, o seu corpo é um empréstimo da natureza. Quando alguém te empresta algo, o que você faz com essa coisa que você emprestou? Você trata de qualquer jeito? Cuida bem, né? Então, você pode usar, mas você vai ter aquele cuidado. Então, é o que eu estou fazendo com o meu corpo. Ele vai voltar para a natureza. Vou cuidar direitinho. E ele foi me dado na medida que a minha alma precisava. Então, eu estou tentando trabalhar muito nesse sentido. E é difícil, porque a gente vive numa sociedade, Henrique, que nos cobra muito a forma, né? E aí é isso que é o aceitar o próprio corpo, entendeu? Eu vou deixar que o meu corpo decida a forma. Eu vou pedir dele saúde. Eu vou fazer um trato com ele. A Boa, forma que ele vai ter quando eu estiver indo para academia ou quando eu estiver me alimentando melhor, vai ser uma decisão dele. boa, boa. Então, Eu vou fazer aquilo para o qual eu fui desenhado para fazer, e comer bem, viver bem, me exercitar. pronto. A forma o meu corpo vai escolher a Essa é partir desses níveis. isso, né? Perfeito. Tratá-lo bem. E ele vai me responder com a forma, né? Excelente. E vai me dar essa forma. Então, eu sou, por exemplo, uma mulher das pernas mais curtas. Elas não vão ficar grandes, elas vão ficar curtas. Então, assim, e essa é a forma dele. Mas vai ser curtinha, com saúde, andando bem, caminhando bem. É isso que eu quero.
entendeu? Então, é gostar dessa, sabe, assim, gostar dele. Ele me serve do jeitinho que é. Não é eu soltar, como você disse, chutar o balde e maltratar esse, entendeu? Muito bom, muito bom. Que show de bola, que show de bola. Já fiquei animado já aqui para comentar. Eu acho que a gente conseguiu abordar tópicos muito legais aqui, Carol, hoje. Ah, E que você tem alguma dica específica? Eu acho que essa última dica foi fantástica. você Essa me inspira fechou, a sentir, né? né? Não é que o objetivo seja, é, nossa, seja realmente fazer ele ser o que ele veio ser. É como uma plantinha, né? Eu quero que ela seja o que ela tem que ser, né? Eu vou, eu vou indicar, não sei, para quem gosta de psicologia analítica, né? Gosta de psicologia, tem um livro bem legal, né? Que é A Coruja Era Filha do Padeiro, né? Hum, Tudo revelador sobre anorexia nervosa, obesidade e o feminino reprimido. Muitas coisas hoje que trabalham com o corpo falam do feminino, né? Eu acho que a gente tem até que tomar cuidado, né? Se agora me lembrei. Todos os exageros, né, são perigosos. Então a gente fala muito que você falou da pessoa que chuta o balde, às vezes realmente tem muita mulher, né? As mulheres são muito exigidas nessa história do corpo e ficam muito chateadas também que existe grande. Eu acho que isso se estendeu para o homem hoje em dia também, né? Mas assim, muito da literatura e me lembrou o seguinte, eu acho, sabe, Henrique, que existe o belo, né? Assim, a beleza não é uma invenção, né? Existe o belo. Eu não acho, assim, eu sei, até os gregos já falavam no belo. Existe o que a gente chama as proporções mesmo, é um estudo de matemática, isso é matemático, existe a proporção, existe o belo, né? E às vezes eu posso vir num corpo que não se encaixe nesse ideal, né? Desse ideal estético, tá? Não só o imposto pela a sociedade, pela moda, mas o próprio pela nossa percepção inconsciente mesmo. É arquetípico, o belo, eu acho que ele existe. Mas eu tenho que aprender a me olhar como se fosse uma figura num quadro. Então, eu sou composta na relação com esse quadro. Eu não sou uma figura única alheia ao mundo. Então, às vezes, eu posso não ter esse belo, né? Se eu for olhada alheia da totalidade, mas na totalidade eu vejo a harmonia. Não sei se você me sim. entende. O pessoal que trabalha com massagismo trabalha muito isso, né? Então, eu recomendo muito para quem a beleza física e para a beleza da alma também. Eu posso não ter, né, aquele corpo dentro desses padrões, das proporções ideais, né? Que essas Mas proporções, se a gente acabar analisando, a gente vê que há uma evolução, isso, porque na Idade Média as proporções eram diferentes da idade de mas hoje. E eu tô falando, não eu tô falando de momentos é históricos, né? agora, mas o que eu estou te falando mesmo é a proporção que se chama, como é que se chama? Proporção áurea. É a proporção áurea mesmo, Uhum. né? Do triângulo, daquela história que bota o retângulo, que bota, que vê a Sim, distribuição. essa É daqui. intuitivo mesmo. Isso, é intuitivo Sim, mesmo. sim, Isso existe, sim, tem, existe isso. E os né? gregos, eles gostavam muito da associação da beleza com a virtude, né? Pois é, aí eu estou dizendo, mas pode às vezes o corpo da gente nem estar dentro da proporção áurea? Não é? Nem todo mundo vai estar perfeito, né? O meu tem as suas desproporçõezinhas, mas a gente vamos compensar as proporções com a alma, né? Eu acho Sim. que ela pode fazer esse equilíbrio, o ser total ser um ser lindo, É, porque a gente não é corpo, a gente é também alma, exato. né? E, Então, nossa, e, que seja linda. fantástico. Fantástico. Eu acho também, sabe, Carol, que a gente meio que perdeu com essa sensação que a gente tem de eternidade, né? De a gente meio que perdeu a noção de que nossos corpos são finitos. As rugas elas vão aparecer, Isso, tá né? entendendo? Os vincos, o corpo ele vai desvanecer, mas a alma não Vai, ela desvanece. vai ficando se você souber cultivar. Não é isso, se você souber cultivar, né? E hoje a gente tenta levantar o corpo
porque a gente esqueceu de saber como cultivar a alma. Eu tenho que botar o botox, eu tenho que botar isso, eu tenho que botar aquilo, eu tenho que preencher, eu tenho que não sei o quê, porque o meu corpo tem que permanecer em cima. Mas por dentro, como é que eu tô? É isso mesmo. Né? Então, essa complementariedade, essa dança, né? Corpo, espírito, corpo, psique, matéria, psique, é o que faz da gente ser humano, né? Então, a gente tem que cuidar das duas coisas. Elas estão ligadas. Né? Perfeito. Já olhei aqui o livro, A Coruja Era Filha do Padeiro. E Perguntaram o nome do autor, é Mary Marion Woodman, é uma mulher, né? uma Né? Achei, psicóloga. achei fantástico. O título já me cativou. Eu vou comprar esse livro. Vou até ler junto com a Aliane, porque eu acho que é uma leitura legal da gente fazer, né, de trocar ideias e tal. Muito, muito legal. Carol, muito obrigado pela tua participação. Assim, para mim é uma honra conversar com você. Eu adoro conversar com pessoas inteligentes. E você é uma dessas pessoas que Gosto muito. dá satisfação da gente conversar, sabe? É gostoso conversar, de trocar ideias. Eu acho muito legal. Falta só a gente marcar. Eu vou combinar com a Aliane da gente marcar um jantar aqui, nós quatro, eu, você, o Ai, Marcos, para a gente beber um vinho aqui, comer umas sobremesas gostosas, né? Né? Vai. porque a gente merece também ser bem tratado, Tá né? certo. Será um grande prazer. Show de Aqui eu bola. vou dar todo mundo, para as pessoas que acompanharam e as que ainda vão acompanhar. Gratidão aqui por essa companhia e que Deus nos abençoe a todos. Show de bola. Um beijo grande, minha querida. Boa noite para você. Tchau, tchau.